Camila da Árvore dos Contos e hoje eu vou falar sobre um livro incrível, incrível. Acabei a leitura e eu já vim gravar para vocês. A leitura foi maravilhosa. Eu tô falando do livro Invencível. Eu vou colocar a capa maior aqui para vocês visualizarem. Bom, esse livro ele foi escrito pela Laura Willenbrand, acho que é assim que se fala, pela editora Objetiva. Esse livro ele conta uma história real, é a história do Louis Zamperini. O Louis ele é filho de imigrantes italianos, ele mora nos Estados Unidos. E a grande parte dessa história é contada no período da Segunda Guerra Mundial. Mas a autora, ela contextualiza, ela puxa um pouco antes para a infância do Louis. E eu achei isso muito interessante porque ela acaba contextualizando como ele foi se desenvolvendo e como que esses comportamentos dele de alguma forma foram moldando a personalidade dele e até dá indícios de como ele no futuro, ele adulto, ele lida com as situações, com as experiências, com as adversidades, né? Ele teve uma infância assim inacreditável. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. O Louis, ele tinha assim pais muito amorosos, uma relação muito bacana com os irmãos, né, irmão e irmãs, mas ele era uma criança assim sem limites, completamente sem limites. Mas é sem limites não só aquela criança que não para quieta no sofá, como a gente vê hoje. Ele tinha comportamentos que traziam até problemas para a família, para os vizinhos, para a comunidade ali onde eles moravam, que era a cidade de Torrance. O Louis ele brigava, o Louis ele furtava na casa das pessoas, ele era assim um furacão, um tsunami, o Louis. E ele acabava assim, ele era muito inteligente, acho que não tinha limite para as coisas que ele queria fazer, para as brincadeiras dele, para os lugares onde ele se enfiava. Ele às vezes voltava para casa com o dedo do pé decepado. Sabe que é realmente uma criança assim indomável, incontrolável em termos de comportamento. E isso realmente acabou trazendo, né, uma animosidade em relação aos vizinhos. Foi ficando tudo muito complicado. Na família, como eu falei, era uma família amorosa, mas ele tinha um irmão, o Pete, que ele adorava, e esse irmão também gostava muito dele. Mas ele tinha muitos ciúmes do irmão, ele ficava incomodado com comparações que as pessoas faziam, porque o irmão dele era o oposto. O irmão dele era o certinho, fazia tudo correto, o irmão dele era lindo, então era uma coisa meio complicada, né? Então ele tem toda essa infância conturbada, o tempo vai passando, chega a adolescência e ele no mesmo, né, na mesma linha. E aí graças, né, ao incentivo do irmão, do Pete, ele acaba começando uns treinos de corrida. O Louis não era muito dedicado nos estudos, né? E aí vem aquela preocupação, como é que ele iria ingressar numa universidade se ele não tinha boas notas, né? A gente sabe ali que na cultura americana, se o aluno ele é um excelente atleta, ele tem portas abertas, né? Em muitas universidades isso é muito valorizado. Então o irmão, né, pensando em ajudá-lo, começa a incentivá-lo. Esse início é meio enroscado, mas o irmão acho que até percebeu tantas situações complicadas que o Louis se enfiou ao longo da vida, né, de ter que fugir, de se mandar, né, de dar no pé para não ser pego, que ele falou, bom, acho que talento que o meu irmão tem é correr. E aí o Louis realmente ele começa a correr, ele é muito talentoso para isso, né? Mas ele precisava sempre ali ter uma motivação, e essa motivação muitas vezes vinha de falas do irmão, né?
E aí vai, né, o Louis chega até a competir numa Olimpíada, na Olimpíada de Berlim, na Alemanha, se eu não me engano foi em 1936. E aí vem a questão, né, da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e o Louis acaba se alistando, né, ele é obrigado a se alistar, e ele vai para a Força Aérea Americana. E aí o livro começa a trazer esse tipo de situações, né, de combates, de bombardeios que ele participa, até que um dia ele vai para uma missão e nessa missão, infelizmente, o avião que ele está cai no oceano, tá? Isso que eu tô contando para vocês, tem até na sinopse. O avião dele cai no oceano de uma forma incrível, que eu não vou dar detalhes, ele consegue sobreviver a essa queda. Ele, o piloto e acho que o copiloto, são os 3 que sobrevivem do avião. E aí eles passam a ficar à deriva nesse oceano, num bote minúsculo, com as mínimas condições de sobrevivência. Esse bote praticamente não tem estrutura para eles sobreviverem, né? E é a partir daí que eu digo que a história do Louis, né, e aí colocando na situação do livro, essa história vai tendo um dinamismo muito maior. O começo não é moroso, tá? Até pelo que eu contei já da infância do Louis, né? Vocês imaginam a quantidade de coisas que esse garoto fez. É muito interessante, mesmo aquelas cenas que não são tantas assim, que a autora coloca algumas batalhas aéreas, né? Que não é algo que me interessa muito, mas eu li isso com muita tranquilidade, porque ela não é excessivamente descritiva, então foi uma leitura assim, fluida, muito gostosa, muito envolvente. Aquilo que não me interessava tanto, eu li assim, de forma realmente muito fluida, muito fácil. Então, a partir desse momento que eles estão no oceano, a história do Louis vai para um dinamismo muito grande. E esse livro ele me surpreendeu demais, demais. Conhecer a história do Louis, toda a capacidade de resiliência que ele tem, e teve, né, nas diversas situações em que ele passa, é inacreditável imaginar que ele sobreviveu a tudo que ele passou. Essa experiência de leitura aconteceu da forma inversa comigo. Porque há 10 dias atrás eu peguei um filme para assistir. E assim, haviam me recomendado que o filme era maravilhoso, mas eu não sabia nada do filme, nada, nem que época se passava, nem que era um filme que envolvia guerra, não sabia nada. E sabia que existia o livro, mas também não sabia nada a respeito dele. Eu assisti o filme, ele me impactou demais. Eu fiquei assim, sabe aquele filme que você não vê a hora passar, você fica assim vidrada na tela. Eu me emocionei em vários momentos, teve cenas que eu chorava de soluçar. Realmente mexeu muito comigo, tudo que ele passa é incrível. Em muitos momentos chega a ser inacreditável e surpreendente, é uma lição até, tá? A forma como que ele resolve uma série de situações. Muito bom. O filme tá aqui a recomendação também. O filme é incrível, é maravilhoso. A direção é da Angelina Jolie. Ele concorreu ao último Oscar que teve esse ano. Nossa, fantástico, ficou entre os melhores filmes que eu assisti nos últimos anos, sem dúvida. E eu gostei tanto, mas eu gostei tanto do filme, que eu acabei de assistir, né, lembrei, né, que existia esse livro, e aí eu falei, bom, a forma mais rápida de eu ter acesso ao livro é o e-book. E aí eu comecei a leitura, né, pelo e-book, porque eu queria saber mais dessa história, eu queria mais detalhes dessa história. Eu estava tão envolvida que não importava que eu já soubesse, né, os grandes pontos importantes do que aconteceu com ele, eu queria mais. E foi assim que eu fiz essa leitura. Os grandes pontos o filme mostrou,
mas há muito mais detalhes. A leitura enriqueceu muito mais a biografia do Lewis. Deu para entender melhor ainda, né? Mas ficou assim certinho, ficou redondo, né? A compreensão de quem é, né? Quem foi Luiz Zamperini, que me parece que infelizmente faleceu em 2014. Então, o que eu posso dizer para vocês? O filme é maravilhoso? É. O livro é maravilhoso? Sim. Quem é melhor? Os dois. São formas diferentes de contar uma história. Eu, particularmente, não abriria a mão do livro de forma alguma. Eu sempre faço o processo inverso. Primeiro leio o livro, depois eu assisto o filme. Mas aqui o acaso trouxe o contrário. E foi fantástico. Não perdeu em nada, não tirou a minha emoção. Pra vocês terem uma ideia, vários momentos do livro eu tinha a sensação que eu estava lendo um suspense, porque vinha ali uma situação que eu queria saber o desfecho, eu queria saber como que ele iria passar por tudo aquilo, que solução seria dada. Eu fiquei muito envolvida, foi aquela leitura, assim, o livro realmente ele é um calhamaço, né? Não é dos grandes calhamaços de 1000 páginas, mas ele tem mais de 500 páginas. E de leitura, assim, quase que compulsiva. Toda hora eu tava querendo, no meu tempinho ali, pegar o livro, dar uma olhada, acompanhar mais dessa história, tá? Maravilhoso. Adorei o trabalho investigativo, né, da autora em descobrir fatos a respeito da vida do Lewis. Eu fiz uma resenha escrita a respeito dele, vou deixar aqui embaixo para vocês o link. Eu gostei bastante da forma como eu escrevi essa resenha, quem quiser dar uma olhadinha. E eu só posso dizer para vocês que eu recomendo muito. A sensação dessa história é uma história linda de resiliência, mas em termos de emoção, assim, um soco na boca do estômago. Né? Foi realmente muito impactante, recomendo demais. Né? E quem, por favor, já leu, né? Deixa aqui nos comentários, né? Sem spoilers, mas vamos trocar a figurinha a respeito dessa história que é realmente incrível, maravilhosa. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha, isso ajuda a divulgar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para continuar acompanhando todos os vídeos da Árvore de Descontos. Um super beijo para você e até os próximos vídeos. Tchau!